onde você tem convivência entre pobres e ricos. Na praia, na praça, na rua, infelizmente a convivência não é na escola. Bom seria que também fossem para a mesma escola. Aí sim, nós teríamos um Rio de Janeiro muito mais bonito e muito mais seguro. Ok, candidato. Antes do senhor formular, então, a pergunta, atualizando o público, o candidato Flávio Bolsonaro não volta ao debate por recomendação médica. Agora o senhor pode, por favor, mas passa bem, agora o senhor pode, por favor, fazer a pergunta, quem o senhor escolhe? Olha, eu quero fazer uma pergunta ao Osório para a gente tratar do tema fundamental no Rio de Janeiro hoje, que é a questão da saúde. Osório, se você pegar os números da prefeitura, o que o prefeito gastou no primeiro governo, que foi bom, eu inclusive apoiei a reeleição do Eduardo, comparar o segundo governo até 2015, a prefeitura investiu menos 700 milhões na saúde para gastar com urbanização, com Olimpíada. Você acha que isso está certo? Crivella, não acho isso certo. E foi exatamente isso que me fez mudar e deixar o grupo político do prefeito Eduardo Paes. Eu queria dizer a você, Crivella, que o que acontece no Rio de Janeiro hoje? O que aconteceu? Nós tínhamos, como você disse, eu estava na administração do município, no primeiro governo do Eduardo Paes, e o governo e a administração municipal estavam focada no cidadão, no carioca. Na segunda administração, no curso da segunda administração, o prefeito decidiu focar apenas e exclusivamente no seu futuro político. Começou a pensar como seria presidente da República ou governador do Estado. E ele encontrou uma resposta para isso. Queria ser o único exclusivo dono dos Jogos Olímpicos, atraindo responsabilidades do Estado e do governo federal. Essa é uma realidade. E a saúde foi afetada por isso. A saúde, a educação e os serviços públicos, nos últimos 3 anos, todos perderam investimentos, porque a prefeitura, ao contrário que diz o Pedro Paulo, que acredita numa ilha da fantasia, está muito apertada de dinheiro. Para que a prefeitura pudesse continuar investindo nas obras olímpicas de responsabilidade de outros entes da federação, para que a prefeitura pudesse bancar o aparelhamento gigantesco que temos hoje, 29 secretarias na cidade do Rio de Janeiro, mais secretarias do que o governo do Estado, que está quebrado, e mais do que ministérios em Brasília. Tudo isso para um projeto de se perpetuar no poder. Sofre a educação, sofre a saúde. Senador Crivella, nós vamos devolver à saúde os recursos que foram dela retirados. Nós vamos avançar no bom programa da Clínica da Família, que deu certo, porém está caindo por falta de recursos. E eu digo mais, nós vamos priorizar a saúde porque ela está um desastre e é onde nós melhor podemos atender a população. Hoje, quem não tem saúde, quem precisa da saúde pública, não tem alternativa e isso é muito preocupante. Sua réplica. Sem sombra de dúvida, as palavras são inquestionáveis. A prefeitura deixou de investir em saúde por uma ambição eleitoral, por querer ser o único dono da festa. Ano passado, 2015, se gastou 130 milhões de propaganda e apenas 60 milhões nas ações de combate ao mosquito da dengue, que não é só dengue, é zika, é chikungunya. Há muitas crianças que estão sofrendo com isso. É verdade que se fez investimentos e se municipalizou 2 hospitais estaduais. Mas lá no Rocha Faria, com todos os investimentos, se diminuíram 100 leitos. Tem só 25 leitos de maternidade. E o Rio de Janeiro, entre as capitais do Brasil, ainda é o campeão da mortalidade materna. Isso é muito grave. Sua tréplica. Senador Crivella, eu gostaria de agregar ainda mais um ponto nesse tema da saúde. A saúde pública precisa ser tratada de novo com prioridade. E não basta apenas devolver os recursos que foram retirados da saúde para outras áreas e principalmente para pagamento de cargos em comissão e de aparelhamento da máquina pública. Nós precisamos melhorar a gestão da saúde. Nós precisamos enfrentar com muita clareza e com firmeza e independência a questão das organizações sociais que no Rio de Janeiro não são controladas. Nós precisamos avaliar e, principalmente, valorizar
o profissional de saúde do município. Nós temos, senador Crivella, que encontrar uma solução para aquele paciente que precisa de um exame ou precisa de uma cirurgia eletiva. Esse paciente não encontra uma porta de saída no SISREG, no Sistema de Regulação. E a nossa proposta é a criação de uma clínica de especialistas, para que nós possamos dar a esse paciente a possibilidade de ser corretamente atendido. Ok, candidato. Então agora o senhor obrigatoriamente faz a pergunta ao candidato Índio da Costa. Índio, eu queria perguntar para você sobre um tema muito importante. É inacreditável que hoje, em pleno século XXI, nós tenhamos no Rio de Janeiro um problema do século XIX. Eu ando pela cidade inteira e estive nessa semana na Rocinha e no Rio das Pedras. O saneamento básico não foi à frente no Rio de Janeiro por conta da velha política que entende que obra enterrada não dá voto. Índio, qual é o seu plano para o saneamento? PPP. Esse é o caminho para o saneamento. Você fazer parceria público-privada, atrair investidores, a prefeitura entra com um pedaço, a iniciativa privada entra com outra parte e aí você consegue avançar. Os números que o candidato Pedro Paulo dá aqui são absolutamente fantasiosos, alucinadamente fantasiosos. Eu fui secretário de administração da Prefeitura do Rio de Janeiro durante 5 anos. Conheço a prefeitura, modéstia à parte, melhor do que a maioria dos candidatos, porque trabalhei no Executivo durante 10 anos. E nesse período eu conheci por dentro a máquina. O servidor público está sofrendo. As escolas, durante esse ano inteiro, sequer tinham papel higiênico no banheiro. O pilô, para usar em sala de aula, os professores e os diretores que tiveram que comprar. 96% das escolas, segundo o Tribunal de Contas, precisam de manutenção. Para financiar as obras das Olimpíadas, o que fez foi uma antecipação de recurso, com uma série de empréstimos. No dia que o prefeito Eduardo Paes foi para o Jornal Nacional dizer que estava tudo muito bem, que tinha muito dinheiro, ele pedia para a Câmara de Vereadores aprovar mais R$1 bilhão para ele botar em obras de manutenção da cidade, dizendo que era para as Olimpíadas. Papo furado. Era para ver se fazia esse asfalto liso e garantir uns votinhos para o candidato dele, que está muito mal nas pesquisas. Então, o que acontece na prática é que a Prefeitura do Rio de Janeiro ela está sendo utilizada politicamente, como o governo federal foi também, o governo do Estado foi também, quebraram o governo federal, quebraram o governo do Estado e agora estão no caminho de quebrar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu nem sei quem quebraria a Prefeitura primeiro, o Bispo Crivella com os números dele ou o Pedro Paulo com essa Ilha da Fantasia. Mas sobre o Bispo Crivella, daqui a pouco eu explico aqui qual é a razão, quando ele saiu lá do Ministério da Pesca, os números que ele deu foram incríveis. R$4 mil para cada peixe a mais que foi pescado durante a gestão dele. Sua réplica, candidato. Índio, olha, o saneamento para nós vai ser uma prioridade absoluta. Saneamento é saúde, saneamento é geração de emprego, saneamento principalmente é dignidade. Nós não vamos conviver no Rio de Janeiro mais com essa vergonha que mancha a nossa cidade. Cada real investido no saneamento são R$4 investidos na saúde. Um programa de saneamento consequente faz girar a roda da economia, gera empregos e renda. E eu digo a vocês que nós temos um plano pronto. Em 2017, nós vamos lançar, em parceria com a iniciativa privada, um programa de saneamento para 25 comunidades da cidade do Rio de Janeiro. Esse plano prevê a Prefeitura investindo em obras de infraestrutura e o parceiro privado na operação do sistema. Nós vamos nos posicionar à vera. Nós não vamos nos omitir mais nesse tema. Nós vamos enfrentar esse tema e vamos resolver. Por favor, agora a sua tréplica. Olha, sem dúvida nenhuma, saneamento é fundamental, saneamento é saúde, e daí eu concluo aqui falando, o Bispo Crivella, ele diz que vai colocar mais R$250 milhões por ano na saúde pública, contratando consultorias nacionais e internacionais para redesenhar o modelo gerencial da área da saúde. Se a gente fizer um cálculo, são mais R$11 milhões por cada unidade, só para repensar o modelo administrativo. O que eu fiz quando secretário foi trabalhar do lado do servidor público, que é quem entende do serviço público. Essas consultorias, que aliás o Eduardo Paes usou e abusou do nosso dinheiro para elas, custam milhões e milhões de dólares. Aliás, daí vem
o plano de governo do candidato Pedro Paulo, com o nosso dinheiro, custou milhões de reais e agora promete 33 bilhões e 400 milhões de reais para gastar nos próximos anos aí, como se existisse esse dinheiro e a gente fosse idiota. Bom, antes do senhor formular a pergunta, fechando esse bloco para a candidata Jandira Fegali, o candidato Marcelo Crivella pediu também direito de resposta. O seu pedido vai ser analisado e a resposta deve vir certamente ainda neste bloco ou no próximo. Agora, por favor, a sua pergunta. Daqui a pouco ele vai apresentar para a gente o programa 5.0 do Cimento Social. Vem por aí na próxima eleição. Candidato, sua pergunta, 30 segundos, já está contando sua pergunta. Candidata Jandira. Por favor, sua pergunta. Por favor, candidata Jandira, o problema do desemprego é enorme no Brasil. É enorme. E, sem dúvida nenhuma, o governo que você representa aqui nessa candidatura, que é o governo da Dilma Rousseff, do PT, é o grande responsável por isso. Qual é o seu projeto para gerar emprego no Rio de Janeiro? Eu vou responder primeiro que há uma visão de cidade para nós que envolve muita coisa. Está sem som? Está baixo? Bom, aí o tempo está correndo e a gente para de falar. Candidata, podia repor, falar. por favor, Ok, a gente conversa. difícil. Vamos lá. Então, essa pergunta sobre a questão do emprego, esse não é um problema apenas do governo federal. Há uma crise internacional pesada e que gerou dificuldades para o Brasil, apesar de todo o esforço e empenho do governo federal. E quem não gosta de um governo, vai para as urnas, não faz golpe. Em relação ao Rio de Janeiro, eu diria o seguinte, nós temos a possibilidade, repito, da mão de obra intensiva, que significa fazer aquilo que a Prefeitura de Eduardo Paes não fez, que foi urbanizar as favelas, sanear e criar habitação para superar um déficit que ainda é de 400 mil habitações. Na questão de saneamento, eu quero aqui expressar uma profunda discordância do que eu ouvi aqui. A SEDAI hoje, a principal conta dela é do Rio de Janeiro. Pela Constituição, o município é responsável pelo saneamento. A SEDAI, o Rio de Janeiro, precisa cobrar a ação do Estado no saneamento das favelas e no saneamento das comunidades, sem privatizar a SEDAI. Aliás, privatizaram na Zona Oeste, com a Foz Águas, cobraram 620 milhões no último ano e não colocaram 1 milímetro de cano. Isso é uma vergonha, precisa ser auditado, tem desvio de dinheiro público, que cobra e não realiza. Nós precisamos fazer com que a SEDAI faça acontecer como uma empresa pública que é, uma boa empresa pública. Sou contra a privatização do saneamento quando nós temos uma SEDAI que pode funcionar muito bem, principalmente atendendo as comunidades mais carentes. E aqui acho que há uma linha de serviços, incluindo o turismo, há a linha da economia da cultura, há uma linha do audiovisual pesado industrialmente e há a indústria no Rio de Janeiro, para além da agricultura familiar, que podem gerar emprego. Candidato, sua réplica. Olha, a gente fica buscando emprego no modelo de antigamente. A pessoa que inventou o WhatsApp, que você provavelmente tem e usa em casa, era um faxineiro do supermercado. Esse sujeito tem 64 bilhões de dólares nas contas dele hoje. É um sujeito dos mais ricos do mundo. E não precisa de tudo isso. Eu vou criar um programa chamado Geração Tech e oferecer para 100 mil jovens educação em tecnologia. Para você, jovem, que está desempregado, querendo buscar alguma oportunidade, poder desenvolver aplicativo de celular, programas computacionais, para você poder ter vaga no mercado atual, do mundo moderno. Não necessariamente emprego, mas gerar renda. Né? E não precisa ser bilionário e nem milionário. Você pode ser feliz desenvolvendo determinados produtos que vão gerar renda suficiente para você poder pagar as suas contas e da sua família. O mundo mudou. E a Prefeitura tem que mudar com o mundo, empoderar a sociedade para o controle social, investir em gestão e entregar aquilo que está prometendo na campanha eleitoral. Aliás, falando, candidato, em ciência, tecnologia e inovação, quero dizer que faltou à Prefeitura, além da visão da transparência com tecnologia da informação e comunicação, nós podemos integrar a Prefeitura inteira, criar um gabinete digital com um departamento de combate à corrupção. Nós podemos prestar serviço ao alcance do celular das pessoas, com transparência de orçamento, com serviços à mão dos aplicativos. E o poder de compra do município pode gerar muito emprego nessa área de tecnologia e de informação. Então, aqui vai um compromisso muito claro de fazer com que a democracia prevaleça na cidade, com conselhos comunitários em todas as escolas. Eu lembro aqui de Brizola, que fazia a escola abrir no final de semana, fazia o tempo integral e fazia a consulta acontecer.
e, ao mesmo tempo, fazer também a democracia a partir da tecnologia da informação e comunicação, para além de outras formas de comunicação que a Prefeitura deve ter, garantindo seu direito de antena, o canal público na cidade, para democratizar a comunicação e dar transparência, interatividade, combate à corrupção com tecnologia e o poder de compra do município, criando pequenas e médias empresas em toda a cidade. Ok, candidata, agora a pergunta do Twitter. Pelas regras, o candidato Pedro Paulo abre as respostas deste bloco. Vamos à pergunta selecionada pela direção do debate. A pergunta é da Adriana. Como funcionará a liberação de verba para a melhoria e manutenção de rede municipal de ensino? Olha, Adriana, muito boa a sua pergunta. E esses recursos eles já são repassados para a manutenção das escolas, para o investimento, como está sendo feito, em 305 escolas que foram feitas ao longo dos últimos 8 anos, colocando 35% da rede em horário integral, mas também a reorganização das demais escolas da rede, progressivamente melhorando a qualidade, como, por exemplo, climatização, que nós não tínhamos 10% das escolas climatizadas e hoje 80% das escolas climatizadas. Também na alimentação, revisão de cardápio e aumento das refeições também para os nossos alunos. 4 refeições no ensino, na educação infantil e 3 refeições no ensino fundamental. Ou seja, qualidade na infraestrutura da escola, separando educação infantil, primário e ginásio, recuperando as outras redes para chegar até nos próximos 4 anos com toda a rede em horário integral, que sem dúvida nenhuma vai avançar a rede de ensino no Rio. Vamos agora para a segunda pergunta, para o candidato Marcelo Crivella responder, e a pergunta é de Luiz Cláudio. Quero saber qual a visão dos candidatos sobre a política de organizações sociais de saúde, OS. Olha, eu não acredito que a gente deva condenar a OS a priori. Ela tem um papel importante, mas segundo a lei, nas novas organizações. Elas não podem ocupar cargos nas antigas, porque elas são um sistema diferente de contratação. De tal maneira que causa, sim, uma controvérsia. Funcionários antigos que estão com plano de cargo e salário defasado, que não recebem salário, nem as mesmas vantagens que os funcionários da OS, e que acabam tendo insatisfação. É preciso que as OS sejam reduzidas a 30% e o Estado, o município, volte a assumir a sua posição na questão da saúde pública. Mas isso vai se fazer melhorando a situação dos médicos, dos enfermeiros, do grupo médico. Eles precisam ser valorizados na saúde e é isso que eu vou fazer. Minha prioridade 1 é colocar mais 1 bilhão ao longo de 4 anos na saúde e, sobretudo, melhorar as condições de trabalho e de salário dos funcionários. Ok. Bom, os 2 pedidos de direito de resposta foram concedidos, começando então pela candidata Jandira Fegali. 1 minuto? 1 minuto. Primeiro dizer que eu nunca fui acusada de absolutamente nada. Tenho 30 anos de vida pública. Por favor, senhores. Tenho 30 anos de vida pública da mais profunda honestidade e vida limpa. Segundo, se o candidato está tão bem informado, devia ter trazido aqui a minha declaração de renda. Eu fui arrimo de família 20 anos, sou chefe de família. O único bem que tenho é a casa que eu moro e que levei 15 anos para pagar. Tenho o mesmo carro desde 2009. Então, se aqui não tenho conta no exterior, não tenho nenhum bem em nome de família e nem em nome de ninguém, e não apoio corruptos nesse país. Isso significa... Por favor, senhores. Isso significa que ninguém aqui tem a ficha mais limpa do que a minha. Aliás, a minha declaração de renda é a minha ficha limpa e eu desafio alguém aqui que tem uma ficha melhor do que a minha para se apresentar para a cidade do Rio de Janeiro. Eu respeito a democracia e a honestidade. Candidato Marcelo Crivella. Olha, eu sabia que nessas controvérsias todas do debate político, e é bom você, telespectador, saber que um prefeito precisa ter bom senso, precisa ter equilíbrio, não pode sair nessas brigas e nessas infâmias e calúnias que não constroem nada. Eu hoje pedi ao Tribunal de Contas da União que me mandasse uma certidão, eles mandaram, não tem nada contra mim. Eu fui o ministro da Pesca que cancelei 350 mil seguros-defesos porque eram ilegais. E quase dobrei em 2 anos a produção pesqueira. Agora, quero dizer também
que o índio não leva em consideração o meu projeto de ajudar as famílias a terminarem suas casas, porque ele mora na Vieira Solto. E não vou dizer também, índio, que na época que você estava na administração pública havia uma musiquinha no Rio de Janeiro que dizia o seguinte: índio quer merenda, se não der pau vai comer. Finalizando então este bloco, nós voltamos já. Eleições, pois não? O senhor pediu direito de resposta, vai ser analisado no próximo bloco. Nós voltamos já, eleições 2016, você decide na Band. Vai ser analisado.